Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês dicas para vocês bombarem os arranjos aí na casa de vocês. Muita gente tem me perguntado como que eu monto, dica de como montar, como que eu faço, então hoje eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Se gostou do tema, já deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como jardim_da_márcia. Bora pro vídeo? Gente, a primeira dica que eu quero trazer para vocês é com relação ao formato do vaso. Eu gosto muito de utilizar vasos nesse formato aqui. O que que ele tem de diferente? O que que ele tem que eu gosto tanto desse formato? Bom, eu gosto muito do jeito que as plantas se apresentam quando a gente planta aqui em vasos nesse estilo. O que que tem aqui, ó? A parte de baixo é estreita e a parte de cima se abre numa boca um pouco maior, tá vendo, ó? Então, esse formato, ele faz com que eu plante coloque as suculentas de maneira que elas brotem e crescem mais viradas pro lado de fora. Eu vou mostrar para vocês como que faz isso, tá? E aí, olha só, o resultado são as plantas transbordando do vaso. E eu acho isso muito bacana, ó, muito bonito. Então, esse efeito de buquê que eu falo, eu já mostrei em outros vídeos, mas eu vou mostrar como que eu tenho feito aqui para vocês novamente. Olha aqui, eu comprei isso aqui é plástico, tá, gente? Você compra em loja de festas, na Shopee tem, tá? Eu vou deixar até um link aqui para vocês. Eu tenho o link de afiliado. Se vocês comprarem pelo link, aí eu consigo uma comissãozinha, tá? Então, eu vou deixar esse link aí para ajudar vocês. Quem quiser também, além, né, de eu receber alguma coisa, vocês também vão conseguir o vasinho, né? Igual o que eu faço. O primeiro passo é sempre colocar as argilas expandidas. Eu costumo colocar pelo menos um tanto assim, ó. Até pra mais, viu? Vou colocar mais um pouquinho de argila aqui. Eu não gosto de deixar muito... Eu gosto de deixar assim, com bastante argila. Olha, tá até aqui, mais ou menos. Ok? O substrato, eu tenho vídeo no Shorts e tenho vídeo no canal mesmo, tá? No vídeo longo. Tem os dois vídeos. Eu uso a receita já há bastante tempo e a mesma receita desses vídeos mais antigos. Eu tenho só dois vídeos de substrato, é o segundo vídeo. Quando você entra na aba vídeos do meu canal, é o vídeo de apresentação, é o vídeo do substrato, tá bom? Para montar o arranjo, eu sempre faço, gente, isso aqui, ó, um montinho central. Esse montinho central é isso. Esse montinho central aqui, ó. Tá? Ó. Isso aqui, ó. Acho que fica mais fácil para vocês enxergarem assim, né? Esse montinho central é que me ajuda a fazer com que o arranjo fique com as rosetas viradas para fora. Aqui, gente, ó. Eu tô com essas plantas decapitadas, deixa eu tirar daqui para mostrar. Essas aqui, ó. Elas estão bem murchas. Eu acho que esse pé tava doente, então agora eu resolvi decapitar todas essas albicans e montar aqui nesse vaso. A albicans, ela prefere lata e vaso de barro, mas eu vou me arriscar a plantar ela nesse vaso aqui, porque eu vou proteger da chuva. Então, ó, tem um montinho central aqui, lembra? Então, eu vou colocar uma aqui no centro. Essas cabeças estão decapitadas há alguns dias, então, elas já estão com a base seca. Agora, ó, eu vou colocar de ladinho assim, ó. E vou preenchendo. Aí, eu coloco assim, às vezes uma maior, uma menor, né?
Nesse caso, esse vaso não tem frente. O que é frente? Frente é quando tem algum desenho aqui, ó. Aí você tem uma frente de vaso. Esse vaso aqui não tem desenho nenhum, ele é 360, ele vai ter frente em todos os lados. Então, você faz o quê? Você vai circundar toda essa roseta com mais rosetas, para ela ficar bem bonita. Deixo sempre esse tantinho de talo, ó. Ou um pouco menor aqui, ó. Claro que dá para também deixar bem rente, mas nesse caso fica melhor se você deixar um pouquinho mais de talo, tá? Fica mais firme o arranjo. Agora vocês estão vendo eu colocando todas as mudas da plantinha aí no arranjo, depois vou finalizar com as pedras. E para finalizar, eu vou usar a Crassula volquense. Crassula volquense, ela é uma planta que vai dar uma caída aqui vai ficar derramando, sabe assim? E ela dá uma florzinha branca, muito bonita, que dá um aspecto daqueles mosquitinhos. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. E eu gosto demais desse efeito, tá? Ah, mas quando ela cresce fica feia, tal. Fica, gente, fica feia mesmo. Mas depois é só você excluir, tirar, né? Você pode tanto tirar a crassula, somente a crassula, como refazer o vaso, porque, gente, é assim mesmo, você vai ter que ficar replantando mesmo, né? Então, é normal, isso faz parte aí do cultivo, né? Você ter que fazer replantio. Por isso que eu faço esse tipo de enfeite, ó. Um acabamento que eu gosto de dar nos meus vasos, mas isso é opcional, cada um, né, sabe o que é melhor e o que é mais do gosto pessoal. Ó, esse aqui é o resultado final, né? Eu gosto demais desse efeito. Depois, com o tempo, essa volquense vai crescer e aí ela vai começar a cair pelo vaso, pender e fica a coisa mais linda do mundo, tá? Pelo menos eu gosto muito desse efeito. Por isso eu trabalho muito desse jeito. Local que eu vou deixar essa plantinha vai ser aqui, ó. Que ela tá agora, ó, pegando pouco sol, tá? Porque ela já está desidratada, então eu não posso colocá-la no sol pleno ainda. Depois que eu gravei o vídeo, eu derrubei o vaso, gente. Ai, só eu mesmo. Derrubei o vaso e aí eu diminuí a quantidade de roseta, ó. Fiz assim agora, tá? Eu vou fazer outro vaso com o que restou das albicans. É claro, gente, que conseguimos esse efeito também com vasos comuns, olha. Com esse tipo de vaso aqui, que é bem acessível, vaso de barro que você encontra. Essa pintura eu que fiz, mas você pode fazer comprando aí, ó, vasos de barro, né? A parte de baixo é estreita, a parte de cima abre. Isso aqui também, olha, dá esse efeito de buquê. Olha que coisinha mais fofa. Eu adoro, adoro, adoro. Esse aqui é o Shangri-La variegata. Ele tem se mostrado bem tranquilo por enquanto. Ainda não pegou chuva, tá? Mas ele tem sido bem tranquilo até agora, ó. E bem bonito. Tem até uns bem albinos pro lado de cá. Segunda dica para você que quer montar vasos mistos. Quais tipos de plantas eu posso misturar? Olha aqui, gente. Aqui eu tenho Echeveria, aqui eu tenho Graptocedum, aqui eu tenho uma Pachyveria. Puxa, mas você pode misturar todos esses gêneros? Pode, gente, pode misturar sim. Desde que você faça isso, lembrando se essas espécies têm o mesmo tipo de rega. Se eles aguentam ficar menos tempo com água, se todos eles têm o mesmo tipo, assim, ó, não é uma planta que necessita de mais água, por exemplo. Colar de pérola é uma planta que necessita de mais água. Colar de golfinho também precisa de mais água. Também outra dica é com relação a espécies de suculentas que são de quantidade de horas de sol diferente, ou seja, tem algumas plantas que não suportam sol pleno, só precisam do solzinho da manhã,
como as ravórtias. As ravórtias ou ravortiops, elas são de meia sombra a sombra. Então, essas aí não podem ser misturadas com essas aqui. A única que eu ainda acho que é compatível é o rabo de tatu, que eu ainda tenho mistura dela com suculentas mais de sol. Só que é meio período de sol somente, tá? De modo geral, os eônios, esse daqui é o... Eu esqueci o nome desse eônio, mas eu vou deixar na tela. Esse eônio aqui, ó. Vamos ver se vocês estão enxergando aqui o eônio. Espero que sim. Esse eônio aqui, ele pode ser cultivado com um pouco mais de sol. Então, eu coloquei ele junto com essas equivérias aqui. Eu tenho aqui duas zaragozas, tá? Essa zaragoza, essa é a cuspidata com a zaragoza gêmula. Acho que é isso. Essa é uma planta muito delicada que eu já tive e perdi uma vez. Salvo engano, essa é uma planta que eu já tive e já perdi uma vez. Então, eu estou cultivando este vaso com um pouquinho menos de sol. Aí, a união com o eônio já é mais compatível. Isso, gente, para quem tem clima ameno, tá? Para quem tem clima um pouco mais quente, de sol muito forte, aí é bom você colocar um sombrite, porque os eônios não gostam de sol muito forte, elas preferem um clima bem ameno para conseguir ir para frente. Caso seja calor, eônios não misturados com equivéria. O Dasyphilum maior, ele gosta de mais água. Então, você pode colocar ele com plantas que gostam de um pouco mais de água, tá? E eu não costumo misturar mais essa planta nos meus arranjos, porque é uma planta sensível à falta d'água. Ele fica muito feio, fica muito murcho. Aí eu prefiro então deixar ele sozinho. Olha, esse daqui também, ó, qualquer coisinha, qualquer falta d'água que tem, ele amarela muito rápido, ó, a folha. Ela é linda, mas é melhor que ela fique assim, plantada sozinha. O colar, né? Eu tô aqui com esse meu colar aqui, variegata, mas você tem o colar dele sem ser variegata, que também prefere uma vida assim, olha, em um vaso só e exclusivo para ele, e não vaso coletivo. Eu já vejo muitos arranjos no exterior utilizando o colar de pérolas, mas esse colar de pérolas no meu cultivo não dá certo cultivado ele assim, coletivamente, em vasos mistos. Olha, em vaso misto, o colar que tem dado mais certo é o colar de azeitona, ó, porque ele suporta a falta d'água mais do que o colar de pérolas. E ele fica bem redondinho, ó, quando exposto a um pouco mais de sol. É engraçado, né? Outra pendente também é o rabo de burro. Esse pendente também fica bem bacana colocar junto. Olha, aqui tem um mix aqui muito interessante também de suculentas, que é a Dusty Rose. Essa daqui é a Falsa Núbia, né? Aí tem as Fantomes. Então, essas plantas aqui, olha, elas convivem muito bem juntas, tá? Terceira dica fica por conta dos mini vasos, dos vasos bonitinhos, fofinhos, como que planta, como que cuida. Bom, gente, ó, primeira pergunta que todo mundo me faz, são furados? São furados. Eu furo todos os meus vasos com furadeira. Já mostrei em vários vídeos aqui do canal. Vou ver se eu acho o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, tá? Mas eu acho que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo esse vídeo. Todos os meus vasos são furados, todos sem exceção, porque grande parte aqui eu cultivo no tempo, tá? Então não tem como não furar. E eu molho minhas plantas com mangueira. Então não tem jeito, gente. Eu jogo água em tudo. E aí é isso aqui, ó. Precisa estar furado. Segunda pergunta que me fazem muito. Bom, vaso pequeno limita o crescimento da planta? Limita, gente. Vaso pequeno limita o crescimento da planta. Mas dá para contornar isso? Pode plantar e ela crescer desse jeito?
Como que você consegue fazer isso? Olha, eu consigo porque eu faço adubação. Então, eu planto e depois, quando chega a primavera, eu faço adubação com basacote ou osmocote. Então, a planta cresce mesmo estando num vaso pequeno. Terceira pergunta muito frequente com relação a esses vasos pequenos. Márcia, eu moro num lugar muito quente, faz muito sol. Isso aqui não esquenta demais as raízes? Não pode matar a planta? Gente, se você mora num lugar muito quente, com sol forte, que queima muito a pele da gente, aí é bom você colocar um sombrite de 50% pelo menos e ainda assim observar. Observa se esse material não vai causar dano à raiz da sua planta. Se não é o caso, às vezes, de você colocar um sombrite de 50% e limitar a quantidade de horas de sol para meio período, né? Como que rega quando eu moro numa região quente demais? Essa também é uma pergunta frequente. De modo geral, se você está cultivando em vaso pequeno e mora numa região quente, gente, eu aqui consigo manter as minhas plantas através da rega por mangueira. Mas, se vocês não conseguem, é bom repensar, porque aí teria que ser por imersão. Imersão, o que que é? Você colocar isso aqui inteiro dentro de uma bacia d'água e mergulhar o vaso todinho. E aí, gente, nem todo mundo vai ter condições de fazer. Se eu tivesse que fazer assim, eu não plantaria mais em vasos desse tipo, pela quantidade de plantas que eu tenho. Então, é bom vocês verificarem, testarem, antes de mergulhar de cabeça nesse tipo de cultivo, porque é fofo, é gostoso, é muito lindo de se ver, mas pode ser incompatível com o seu clima. Observe para você ver, testa antes em pequenas quantidades para você avaliar. Última dica que eu quero deixar para vocês é com relação à altura das plantas. Nesse caso aqui, é o caso que eu mostrei para vocês já no primeiro exemplo, em que eu coloco várias echeverias, todas têm a mesma altura. Elas não crescem como arvoreta. Agora, existe a possibilidade de você fazer um mix de suculentas de alturas diferentes. Então, vou mostrar para vocês outro exemplo. Aqui, gente, ó, eu tô com um exemplo de suculenta de altura diferente plantada em conjunto. Então, olha, eu tenho a Echeveria súpia, que tem esse formato de arvoreta, né? Ó, olha que bonito que fica. Você mistura vários tipos. Aqui eu tenho Graptopetalum mendonsley, esse aqui, Runione, Lawrence, Graptocedum bronze e a Morning Light, outras echeverias aqui do lado, ó. E o legal é você ter essa altura diferente aqui, para fazer esse contraste, né? Então, a mais alta seria a parte de trás do vaso. As menores ficam na parte da frente do vaso. Eu gosto muito de misturar dessa maneira. E eu acho que isso faz com que as plantas fiquem bem harmônicas. Faço também a mistura de cores e tamanho de roseta diferente. Então, aqui, ó, uma roseta pequena com uma roseta grande. Uma branca com uma verde. Uma roseta pequena, bronze, com próximo de rosetas verdes. Aqui são glórias de roseta média também, né? Então, olha só que legal que fica, né? Eu acho muito interessante fazer esse tipo de mix. Outra observação que eu quero fazer é com relação a volumes. Então, ó, você tem um certo volume aqui de Graptopetalums. Tem duas echeverias brancas que vão crescer. Tem a Lawrence que também tem um bom crescimento. Depois eu coloquei aqui, ó, 4 mudas de glória. Tá vendo?
para você ir preenchendo. Não é um de cada, né? Que às vezes você quer colocar. A não ser que o vaso... Por que que eu tô falando isso? Porque o vaso é grande, tá? Se você tem um vaso pequeno, aí são outras proporções, outras quantidades. Mas um vaso grande, você precisa de volume, você precisa de quantidade. Olha, tem até uma planta que tá morrendo, eu não tinha nem reparado. Ó, gente, a Nina é assim, eu tô conversando com vocês, ela vem enfiando a cabeça no meio. Ó, aqui tem um... Nina, para com isso. Olha. Para, Nina. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4... Ai, meu Deus, 4 Graptocedons. E aí, eu fiz uma fileirinha aqui de Morning Light, ok? Com relação à quantidade de mudas no vaso, vai depender, então, do tamanho do vaso que você escolheu. Quanto maior o vaso, maior a necessidade de mudas repetidas, tá? E um último exemplo é a Echeveria spectabilis com a Echeveria Blue Ruffles. Eu coloquei a spectabilis no fundo e uma menor na frente, tá vendo? Para fazer essa harmonia. Tem a diferença das cores também, que eu gosto bastante. Então é isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se foi útil para você, eu trouxe uma dica que pode e você vai aplicar no seu cultivo. Não esquece de compartilhar com as pessoas que também curtem e gostam de cultivar suculentas. Até a próxima. Tchau! Vem aqui! O que é? O que é? Quinho, o que é, Quinho? Que bonitinho. Se já tá na hora de passear, já tá na hora, já? Hein? É o que você quer? É, Nina? E o que você quer? O que você tá esperando aí, toda bonitona, posuda? Hein? Tá na hora de passear? Tá na hora? Tá na hora, linda. Tchau, gente.